Imagine acordar quando ainda está completamente escuro, sem relógio, sem luz elétrica, sem qualquer certeza sobre o dia seguinte. Na Idade Média, o tempo não era marcado por horas, mas pelo nascer do sol, pelo frio da madrugada e pela necessidade de sobreviver. O padeiro acordava antes de quase todos, não por escolha, mas porque o pão precisava existir, antes que a vila despertasse. Naquele mundo, o pão não era apenas comida, era a base da vida cotidiana. Hoje, vamos acompanhar o dia a dia de um padeiro medieval e entender como um trabalho aparentemente simples sustentava pessoas, cidades e toda a economia da época. O padeiro vivia geralmente em vilas ou pequenas cidades. Diferente do camponês, ele não trabalhava diretamente na terra, mas dependia totalmente dela. Sem colheita, não havia trigo. Sem trigo, não havia farinha. E sem farinha, não havia pão. A ausência de pão significava fome, desordem e, muitas vezes, revolta. Por isso, o padeiro ocupava um lugar delicado na sociedade. Ele não era nobre, não era rico, mas era essencial. Muitos padeiros eram considerados artesãos livres. Isso significava que não estavam presos à terra como servos. Mas isso não os tornava independentes. Eles continuavam submetidos às regras do sistema feudal, pagando taxas, impostos e obedecendo leis rígidas. O dia de trabalho começava antes do amanhecer. Enquanto a vila ainda dormia, o padeiro já misturava farinha, água e fermento. Tudo era feito à mão, sem máquinas, sem garantias. A farinha vinha do trigo moído nos moinhos locais. E esses moinhos quase nunca pertenciam ao padeiro. Eles eram controlados pelo senhor feudal. Para usar o moinho, o padeiro precisava pagar uma taxa obrigatória. Mesmo que quisesse moer seu próprio trigo, ele não tinha escolha. Essa dependência mostrava algo importante. Mesmo os artesãos livres nunca estavam realmente livres. Depois da farinha, vinha o forno, grande, caro, perigoso e difícil de manter. Por isso, em muitas vilas, o forno também pertencia ao senhor feudal. O padeiro precisava pagar para utilizá-lo. Às vezes em dinheiro, às vezes entregando parte do próprio pão. O pão, aliás, tinha um valor que ia muito além da alimentação. Ele funcionava como uma espécie de moeda. Era usado em trocas, em pagamentos e até como forma de ajuda aos mais pobres. Em tempos difíceis, o pão podia valer mais do que o dinheiro. Quem controlava o pão, controlava a sobrevivência da comunidade. Mas quanto ganhava um padeiro medieval? O valor variava bastante, dependendo da região, da colheita e do tamanho da vila. Mas uma coisa era certa: ninguém enriquecia fazendo pão. O padeiro vivia melhor do que o camponês comum, mas muito abaixo da nobreza e distante de qualquer conforto. Grande parte do que ganhava era consumida por impostos, taxas ao senhor feudal, custos do trigo e manutenção do forno. Se o preço do trigo subisse, o lucro desaparecia rapidamente. E quando o pão ficava caro demais, a tensão aumentava. Não a propósito, o pão era rigidamente controlado pelas autoridades. Existiam leis que determinavam o peso, o tamanho e o preço máximo de cada unidade. Essas leis não existiam para proteger o padeiro, mas para evitar revoltas. Se um padeiro enganasse a população, vendendo pão menor ou mais caro, as punições poderiam ser severas. Multas, humilhações públicas e até expulsão da vila. O pão não era apenas comida, era estabilidade social. No fim das contas, o padeiro medieval vivia sempre no limite, entre a fome do povo e as cobranças dos senhores. Qualquer erro poderia significar ruína. Ele não aparece como herói nos livros de história. Não liderava exércitos, não usava coroas, mas sustentava todos eles.
Reis, nobres, soldados e camponeses dependiam do pão feito ainda na escuridão da madrugada. E entender o dia a dia desse trabalhador é entender como a economia medieval realmente funcionava. Não em castelos luxuosos, mas em fornos quentes, madrugadas frias e pão dividido. Aqui a gente não fala só do que aconteceu, a gente mostra como as pessoas viviam e por que isso ainda importa. Se você quer entender os tempos antigos, se inscreva no canal. Esse é o Origem de Tudo.